Dá para começar a vender na Shopee sendo CLT? Você pode começar a vender na Shopee mesmo que você ainda tenha um trabalho de carteira assinada? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre começar a vender na Shopee se você ainda é CLT, né? Se você ainda trabalha com carteira assinada para alguma empresa. Bom, primeiro ponto aqui é permitido legalmente você começar a vender na Shopee enquanto você ainda trabalha em alguma empresa sendo CLT? Sim. É permitido, por lei, né? É legalmente permitido e você consegue começar a vender na Shopee com o seu CPF ou com o CNPJ MEI, por exemplo. Então você consegue sim começar a vender na Shopee, mesmo que você ainda trabalhe em alguma empresa sendo CLT. Segundo ponto importante é a empresa que você trabalha, ela precisa saber que você está vendendo na Shopee, ela precisa saber que você começou a vender na Shopee também. Não é obrigatório que você comunique à empresa que você trabalha que você está vendendo na Shopee. Isso não é obrigado que você faça. Porém, você tem que tomar alguns cuidados muito importantes aqui. Primeiro cuidado é verificar o contrato de trabalho. Se no seu contrato de trabalho tem alguma cláusula que impeça que você exerça alguma outra atividade e, se tiver, quais são as atividades que você não pode exercer enquanto você trabalha naquela empresa. Então, dependendo da sua função, dependendo do seu cargo, dependendo da empresa que você trabalha, pode ser que no contrato exista alguma cláusula que te impeça, né, de fazer alguma outra atividade remunerada, tá? Um outro ponto é que você não pode concorrer com a própria empresa onde você trabalha. Então, se, por exemplo, você trabalha numa empresa que vende produtos na Shopee, né? É uma empresa que comercializa produtos na Shopee. Nesse caso, você não pode competir com a própria empresa que você trabalha. Você também criar uma loja na Shopee com o seu CPF ou com o CNPJ MEI para vender os mesmos produtos que a sua empresa já vende, a não ser que você peça autorização para a empresa e ela autorize. Agora, se você for vender produtos na Shopee para concorrer com a própria empresa que você trabalha atualmente como CLT e você não comunicar a empresa, você não avisar a empresa e não ter a autorização da empresa, isso não é recomendado que você faça porque você pode ser demitido por justa causa nesse caso. Agora, se for vender na Shopee e a empresa onde você trabalha não tem nenhuma relação com os produtos que você vende ou não tem nenhuma relação com vendas pela internet de produtos físicos, por exemplo, você trabalha numa empresa de serviço, aí não tem problema nenhum, porque você não vai estar concorrendo, mas como eu falei, é importante também você verificar o contrato de trabalho. E também, você não pode comprometer o seu desempenho no trabalho, porque você trabalha para uma empresa, você recebe salário dessa empresa, né? Você tem carteira assinada, você é CLT, então você não pode abrir uma loja na Shopee, começar a vender na Shopee e usar o seu tempo de trabalho para gerenciar a loja. No seu horário de trabalho, você está trabalhando para a empresa aonde você é funcionário, para a empresa que paga o seu salário. Então você não deve usar esse seu horário de trabalho para fazer atividades relacionadas à sua loja. Esse seu horário de trabalho é exclusivo para a empresa aonde você é empregado, tá? Então, esses são os cuidados que você deve tomar ao você começar a vender na Shopee enquanto você ainda é CLT. Como eu falei, é permitido, você pode fazer isso, dá para você fazer isso legalmente, mas você tem que tomar esses cuidados aqui para você não ter problema. Beleza. O terceiro ponto aqui que é importante que você saiba é sobre as vantagens, né, de você começar a vender na Shopee enquanto você ainda é CLT. Uma primeira vantagem que eu já citei, né, no início, é que você consegue começar a vender, né, criar sua conta de vendedor para vender como CPF ou com o CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual. Então dá para você começar sem burocracia, você consegue começar de forma fácil e rápida. Uma segunda vantagem é que o seu risco financeiro é baixo, porque você tem o seu salário da empresa que você trabalha, o seu salário CLT, enquanto você está montando a sua loja da Shopee. Então você não vai depender nesse primeiro momento do dinheiro das vendas da Shopee para você pagar suas contas, né, para você viver. Você tem o seu salário que garante ali os seus principais custos de vida, então você não depende do dinheiro da Shopee para você pagar conta, né, para você sobreviver, por exemplo. Então o risco financeiro é baixo, né? Você não está dependendo dessas vendas da Shopee, então isso é um fator também positivo, é uma vantagem, tá? Um terceiro ponto aqui, uma terceira vantagem é que você tem maior segurança para testar os produtos. Como você não depende do dinheiro das vendas, porque você tem o seu salário, você tem mais segurança para testar alguns produtos para saber se eles desempenham bem ou não, porque você não depende da venda deles. Por exemplo, estou testando um produto aqui, ele não vendeu bem, ele não está indo bem, isso tende a não comprometer o seu fluxo de caixa, já que você tem o seu salário. Então você vai testando aos poucos, você testa alguns produtos, gradativamente você vai testando outros produtos, você vai aumentando o estoque dos produtos que está vendendo bem e aqueles produtos que não performaram você não compra mais estoque deles, então dá para ir testando aos poucos, gradativo, enquanto você ainda é CLT, e esse é um teste mais seguro. Ele tende a ser um teste mais lento também, porém ele tem maior segurança justamente pelo fato de você não estar dependendo daquele dinheiro, daquelas vendas para você pagar suas contas, já que você ainda é CLT. Uma quarta vantagem aqui é que você já tem toda a estrutura pronta de venda na Shopee.
Quando você se cadastra para vender na Shopee, tudo já está pronto. É só você cadastrar os produtos, mas o sistema de pagamento já está pronto, já está integrado. Já tem um sistema de logística integrado na Shopee, onde você consegue postar o seu produto, né, despachar o seu produto em alguma agência do Correios ou em algum ponto de coleta da Shopee. Você tem toda a estrutura da plataforma à sua disposição e ela já está pronta, né? Como eu falei, é só cadastrar os produtos, mas todo o restante já está funcional e pronto para você conseguir utilizar. Se você fosse criar uma própria loja virtual, você teria que contratar uma plataforma, configurar a plataforma, configurar o sistema de pagamento, configurar o operador logístico. Você teria várias outras atividades que teria que se preocupar para você conseguir colocar a sua loja ativa no ar. Já vendendo na Shopee, não. Tudo isso já está pronto, funcional. Você só tem que cadastrar os seus produtos para você começar a fazer as suas vendas. Então, essa parte de ter uma plataforma pronta à sua disposição é algo também que é positivo, é uma vantagem, né, que facilita muito para que você inicie, né, as suas vendas na Shopee. E aí, um último ponto aqui é os pontos de atenção. Quais são os pontos de atenção que você tem que ter quando você está vendendo na Shopee, né? Você começou a vender na Shopee, mas você ainda é CLT, você ainda trabalha em alguma empresa com carteira assinada. Um primeiro ponto de atenção, que é fundamental, é o tipo de produto que você vai vender. O ideal é que você venda produtos que sejam pequenos, que sejam leves, que sejam fáceis de você armazenar, que sejam fáceis de você postar em uma agência do Correios ou em um ponto de coleta da Shopee. Não faz sentido, nesse primeiro momento que você ainda é CLT, você vender produtos pesados ou produtos muito grandes que é difícil de você armazenar, é difícil de você embalar, é difícil de você transportar até uma agência do Correios ou até um ponto de coleta. Então, o ideal é que você trabalhe com produtos pequenos, leves, produtos que não sejam frágeis, produtos de vidro, de porcelana, produtos de plástico muito frágil, porque esses produtos eles têm maior risco de avaria, de quebrar durante o transporte. E aí você que está começando agora a ter que lidar com esse tipo de problema, do produto chegar quebrado, do cliente reclamar, da questão do reembolso, não é o recomendado. Então o ideal é que você escolha produtos que facilitem a sua operação, né? Produtos leves, produtos pequenos, produtos que não correm tanto risco, né, de quebrar durante o transporte, por exemplo. Então, esse é um primeiro ponto de atenção. Um segundo ponto de atenção aqui é que você tem que postar os produtos, né, despachar os produtos que você vendeu dentro do horário comercial. Por exemplo, você fez uma venda, você vai ter que ir até uma agência dos Correios ou em algum ponto de coleta da Shopee para despachar esse produto, para postar esse produto para ele ser enviado para o cliente. E aí, para você fazer isso, tem que ser dentro do horário comercial. Então, você pode usar o seu horário de almoço para fazer isso, né? Você consegue postar durante o seu horário de almoço, tem ali uma hora de almoço, você pode ir até o correio ou ir até algum ponto de coleta para despachar o produto que você vendeu ou os produtos que você vendeu. Então, dá para você usar esse horário de almoço para fazer isso. Ou, dependendo do horário que você entra ou do horário que você sai, também dá para fazer isso antes de você começar a trabalhar ou depois que você sai do trabalho. Por exemplo, se você sai do trabalho às 4 da tarde, dá para você ainda ir até o Correios ou ir até algum ponto de coleta da Shopee, que ainda vai estar aberto, né, para você postar. Ou se, por exemplo, você entra às 9 no trabalho, dá para você postar em algum ponto de coleta da Shopee, que abre às 8, né? Então dá para você ir até o ponto de coleta às 8, antes de você entrar no seu trabalho, que seria às 9. Então você tem que controlar isso. Você tem que usar o seu tempo antes do trabalho ou depois do trabalho, ou dependendo do horário que você trabalha, você tem que usar o seu tempo da hora do almoço para fazer essa postagem, para você despachar os produtos que você vendeu, ou você pode ter alguém que te ajude nisso. Você pode ter a sua esposa, o seu marido, sua mãe, seu pai, algum filho, filha, tio, alguém que consiga te ajudar a postar os produtos enquanto você está trabalhando. Então, se você não conseguir usar o seu horário de almoço, se você não conseguir postar antes do trabalho ou depois do trabalho, você tem que ter alguém que te ajude a fazer isso enquanto você está no seu horário de trabalho, para essa pessoa conseguir postar, né, despachar os pedidos em alguma agência do Correios ou em algum ponto de coleta da Shopee. E um terceiro ponto de atenção aqui é que você precisa responder os seus clientes nos seus horários livres, porque alguns clientes eles vão mandar perguntas, eles vão mandar dúvidas no chat ali do Shopee. Você precisa responder as pessoas, só que você não pode usar o seu horário de trabalho para responder as pessoas. Como eu falei no início, você não deve misturar isso. No seu horário de trabalho você tem que dedicar à empresa aonde você é empregado, aonde você trabalha como CLT. Então você não deve usar o seu horário de trabalho para fazer atividades da sua loja da Shopee. Então você tem que usar os seus horários livres para responder aos clientes, que pode ser antes de você entrar, pode ser na hora do almoço, pode ser quando você sai do trabalho. Esses são os horários que você precisa usar para responder os clientes, ou você pode ter alguém que está ajudando você a fazer isso. Então, enquanto você está trabalhando, tem alguém que está respondendo os clientes. Como eu falei, pode ser sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, o seu filho, sua filha. Então, se tiver alguém que consiga te ajudar enquanto você está trabalhando a responder os clientes, a despachar os produtos, isso vai ser bem-vindo, né? Porque isso vai te aliviar de alguns processos operacionais que você tem que fazer na sua loja, que são dentro do horário comercial, né? Não dá para você fazer só à noite. Algumas atividades da sua loja você pode fazer à noite sem problema nenhum, cadastrar um produto novo,
fazer uma promoção, criar um desconto. Você consegue fazer algumas atividades fora do horário comercial. Porém, algumas atividades, como por exemplo, enviar os produtos, né, postar, despachar os produtos, tem que ser feito dentro do horário comercial, beleza? Então, esses são os principais pontos de atenção que você tem que ter quando você começa a vender na Shopee, quando você cria a sua loja na Shopee, enquanto você ainda é CLT, beleza? Lembrando que aqui na Universidade de E-Commerce a gente tem nosso curso, o Mapa da Shopee, onde a gente mostra para você o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso. No curso a gente mostra tudo para você, quais são os melhores produtos para você começar, como encontrar fornecedores, como precificar o seu produto da forma certa, que te dê uma boa margem de lucro e que seja um preço competitivo, como que você cria a sua conta de vendedor na prática, como que você cadastra o seu produto na prática, passo a passo na tela do computador, como faz para você ter uma reputação 5 estrelas dentro da Shopee, como que você aplica as técnicas e os truques dos top vendedores direto na sua loja, direto no seu produto para você começar vendendo já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível, é um preço realmente para te ajudar a começar do jeito certo a vender na Shopee. O link para conhecer nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!